Chegou ao fim a 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos passar um pouco sobre os jogos e mostrar como é que tá aí a tabela após essas 12 rodadas. Já agradeço a presença de todos vocês, peço o like aqui no nosso canal e a inscrição também de todos vocês é muito importante. Olha aqui também no link da descrição aqui do nosso vídeo, o link para todas as nossas redes sociais, todos os nossos perfis, plataformas, para você poder ajudar a gente em todas elas, beleza? Então vamos lá, na tela aqui a 12ª rodada da Série C, que teve um empate entre Itabaiana e Confiança, já no sábado às 5 horas. A vitória do São Bernardo contra a Ponte Preta, essa derrota aí fez com que o Caxias disparasse mais ainda lá na liderança do campeonato. O ABC vence por 2-1 a equipe do Tombense fora de casa. O Floresta vencendo a equipe do Ipiranga 2-1. Guarani 0, Ituano 0. O Botafogo vencendo a equipe do Londrina 2-0. Caxias vencendo o Anápolis 1-0. Figueirense 0, Náutico 0. O empate entre Retrô e CSA 0-0. E a vitória do Brusque contra o Maringá 2-0. E aí, algumas observações pontuais aí sobre algumas das equipes. Vamos dar uma olhada em como fica, né, a tabela de classificação. Caxias com 27 pontos é o líder absoluto aí, né, praticamente já classificado, fazendo uma média de mais ou menos a pontuação que os times precisam para chegar em 8º colocado, mantendo o aproveitamento do Náutico, que é o primeiro time dentro do G8, ao final do campeonato. Com esse mesmo aproveitamento vai ter ali seus 27 pontos, que é a pontuação atual do Caxias. Então é um virtual classificado já para a próxima fase da Série C, a não ser que perca todos os jogos e existe uma matemática absurda aqui para as outras equipes ultrapassarem, o que eu acho que não vai acontecer, né, galera? Mas enfim. A Ponte Preta com 23 pontos também está numa posição ali confortável, né, com vários jogos ainda para fazer ali uns 4, 5 pontinhos para se garantir. Ipiranga e Londrina vem com 20 pontos, São Bernardo e Floresta 19, olha o Floresta, hein, entrando no G8, a equipe do Floresta, eu que vinha citando que era um time que, apesar de rondar o G8, não entrava efetivamente no G8 do campeonato, e agora com essa vitória o Floresta entra no G8, quem sabe para não sair mais, né, um time que vem apresentando certa consistência nesse campeonato. O Brusque também volta aí ao G8, né, vem aos seus 18 pontos, o CSA que sai aí do G8 depois dessa rodada, e é uma sequência ruim da equipe do CSA, só um empate agora contra o Retrô, que era o lanterna do campeonato, e 2 derrotas seguidas antes disso, né? Guarani e Caxias. Então, o time do CSA acaba saindo aí do G8, assim como o Ituano também sai. O Ituano tinha voltado ao G8, mas acaba caindo aí algumas posições e sai dessa posição de classificação. A gente teve aqui a equipe do Figueirense conseguindo subir mais uma posição aqui, a equipe do Figueirense, e apesar de ainda estar ali na 12ª colocação, o Figueirense está a uma rodada do G8. Claro que precisa vencer, torcer por combinação de resultados e ainda tirar um saldo de gols de 5 de diferença para o Náutico, mas que pode colar em pontuação já na próxima rodada. Então o Figueirense ainda segue aí vislumbrando o G8. O Maringá, apesar de ter a mesma pontuação, é uma situação bem mais complicada da equipe do Maringá. Há muito tempo o Maringá não vence uma partida. Então, só para a gente ilustrar aqui, né, a fase ruim que vem aqui a equipe do Maringá. Os últimos jogos aí da equipe, né, pra gente mostrar aqui, é muita partida sem vencer, é muito ponto deixado pelo caminho. O time venceu a última partida na 4ª rodada contra a equipe do Confiança por 3-2. Depois disso perdeu para a equipe do CSA, o CSA impôs a primeira derrota da equipe do Maringá e depois disso é só resultado adverso, né? Empata com o Botafogo, aí é eliminado pelo Atlético Mineiro. Até na Copa do Brasil aqui, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, cara, era o time que não ganhou esse jogo por pouco, né? Teve um pênalti lá no final não marcado a favor do Maringá, né? E depois disso daí venceu a equipe do Confiança, mas a partir daí foi um time que foi ladeira abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem vencer seguidos na Série C do Campeonato Brasileiro, com 4 derrotas e 4 empates.
Então 4 pontos apenas em 8 partidas, um time que me parecia que era um time que ia brigar lá pela classificação, ia se classificar com tranquilidade, já começa a se afastar do G8. Mas mesmo assim, uma rodada é o suficiente para colocar o time de volta aí na briga pela classificação, né? O time do ABC ganhou aí uma partida importante contra o Tombense, né? O Tombense que entra no Z4. O ABC que estaria no Z4 se tivesse perdido essa partida, né? Então, vitória bem importante aí da equipe do ABC também, né? E a saída do Botafogo também aqui do Z4, né? O time importante demais. Mas, cara, outra situação pontual que eu queria trazer aqui, por exemplo, a equipe do CSA, né? Pra gente finalizar aqui o vídeo. O time do CSA pega esses 3 times aqui, Confiança, Anápolis e Retrô. O CSA não ganhou de nenhum. Inclusive do Tombense também. Não ganhou de nenhum. Então, o CSA empatou com todos os 4 times da zona do rebaixamento. 2 em casa, Confiança e Anápolis, e 2 fora, Tombense e Retrô. Aliás, empatou com o Anápolis na rodada de estreia, que depois de muito tempo aí, por muito tempo o Anápolis ficou na lanterna do campeonato. Empatou com o Confiança quando o Confiança era lanterna, se não me engano, e empatou com o Retrô nessa rodada com o Retrô lanterna. Então, assim, para um time que quer brigar por classificação, são pontos deixados pelo caminho que o time do CSA vai lamentar demais. Uma coisa é você perder um duelo direto para uma equipe que tá aqui em cima, como por exemplo perdeu para o Caxias. Ali era uma derrota que, pô, é chato, ninguém gosta de perder, mas, cara, é aceitável você perder para um time que ganhou de quase todo mundo, sabe? O que não pode é desperdiçar pontos contra os 4 times que estão no Z4, certo? Então, são pontos que, se tivesse vencido um desses jogos, estaria dentro do G8. Estaria aqui com 19 pontos. Estaria à frente do Floresta pelo saldo de gols. Estaria até possivelmente à frente do São Bernardo, né? Se tivesse feito um golzinho ontem, o CSA estaria à frente do São Bernardo. Estaria com 19 pontos e um saldo de 4 e 15 gols marcados. Estaria à frente do São Bernardo. Então, estaria em 5º colocado. Então, vê como fica um desperdício, né? Desperdiça pontos que em tese seriam mais fáceis de se conquistar, mas que o time do CSA deixou pelo caminho e acaba pagando por isso agora, estando fora do G8 e tendo que correr atrás agora, com um calendário apertado. Tem Copa do Brasil e Copa do Nordeste pela frente, né? O treinador estava reclamando de cansaço físico. Não vai melhorar, né? Essa situação não vai melhorar. Então era para ter conquistado esses pontos aí e ter uma gordurinha. Eu falei isso há muito tempo atrás. Fazer gordura para poder focar em outros jogos, em Copas, né? Mas agora o time do CSA precisa focar na Série C agora para se recuperar, por exemplo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima, meus queridos. Valeu!